Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 976, Penas e Gozos Futuros. Vamos lá? 976. A visão dos espíritos que sofrem não constitui para os bons uma causa de aflição? Nesse caso, em que se transforma a felicidade deles assim perturbada? Isso não constitui uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim. Auxiliam os outros a se melhorarem, eles estendem as mãos. Essa é a ocupação deles e que se torna um prazer quando bem-sucedidos. Então, é claro que nós, vendo o sofrimento de alguém, nós vamos sensibilizar. Temos o desejo de auxiliar, de que aquela pessoa se recupere, no caso do sofrimento, da aflição, mesmo quando ela está sofrendo por dores morais, né? Uma pessoa que odeia muito, não consegue perdoar, ela está em sofrimento. Isso nos toca. Temos o desejo de auxiliar. No caso dos bons espíritos, nós podemos fazer uma analogia. O nosso espírito protetor, ele sempre está num grau evolutivo mais elevado do que o nosso. Ele quer que nós evoluamos, mas ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio para que nós possamos ter os méritos das nossas conquistas. Então, para ele, que é um espírito superior em relação a nós, as dores, as dificuldades, as aflições da vida são degraus que nós precisamos subir para poder aprender. Compreende que ele tem compaixão, ele tem amor por nós, ele deseja a nossa evolução, mas ele sabe por quais caminhos é que nós vamos encontrar essa evolução. Por isso, ele acaba não interferindo. Tá? Ele também não vai sofrer porque nós estamos sofrendo. Às vezes, quando nós caímos, ele fica decepcionado, mas não vai sofrer, porque sabe que através das experiências, das consequências dos nossos erros, nós vamos acabar aprendendo a lição. E por nosso próprio esforço, subimos mais aquele degrau. Então, essa relação que os espíritos superiores têm para conosco, espíritos inferiores. Eles se afligem com as nossas aflições, mas sabem que nós somos capazes e que haverá um meio para que nós, aprendendo pela dor, consigamos encontrar o caminho do amor. 976A. Isto se concebe na parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas a visão das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que a alma vos vem, embora considerem vossas aflições de outro ponto de vista. Sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Portanto, afligem-se muito mais com a falta de ânimo que nos retarda a marcha do que com os sofrimentos em si mesmos, que são passageiros. É bem o que foi dito na explicação da questão anterior. Eles ficam na torcida, desejam a nossa evolução, oram por nós, vibram em nosso benefício, mas eles sabem que todas as dores, as aflições, os problemas que nós vivenciamos nessa vida são instrumentos para que nós sejamos pessoas melhores. Então, é uma forma diferente, né? Esses dias, conversando com uma pessoa, tinha um parente já em fase terminal. E aí a conversa era assim: coitadinho que está numa situação tão difícil, corpo debilitado, olha, muito provavelmente vai morrer, olha que situação, coitadinho. Então, um sentimento de piedade. Um espírito protetor não ia transmitir esse pensamento de piedade. Ele ia transmitir um pensamento assim: nossa, esse irmão está no final da sua encarnação, que ele tenha força para resistir, para conseguir compreender essa situação e não se revolte, que ele confie, que ele tenha esperança em Deus, porque ele não é coitadinho, ele está resgatando o seu erro. E por isso precisa passar por aquela experiência. Se nós torcermos para que ele vença, jamais ele terá que passar de novo. Percebe a diferença?
977. Já que os espíritos não podem ocultar um dos outros os seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á concluir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Diz o bom senso que isso não pode ser de outro modo. Bom, quando nós temos a consciência pesada, o remorso por termos agido de uma forma equivocada com alguém que nos é caro ou com alguém com quem convivemos, isso não sai da nossa cabeça. Qualquer motivo nos lembra aquela situação e a dor retorna. É esse o sentido da resposta dos espíritos. Então, por afinidade, eles acabam estando próximos, mas não necessariamente no mesmo ambiente. O que acontece é que nós, com o remorso, com a consciência pesada, não conseguimos nos libertar daquela situação. Então, continuamos próximos àquele que nos ofendeu ou àquele a quem nós ofendemos e carregamos a culpa. 977A. Essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que foram vítimas desses atos não serão um castigo para os culpados? Maior do que se pensa, mas somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corporais. Quando nos acharmos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado ficará à mostra, de sorte que o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável dessas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, ao contrário, só encontrará em toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. Por isso, ele as evita sem cessar. Que será dele quando a ilusão das paixões se dissipar e compreender o mal que fez, vendo revelados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso está presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza da perfeita serenidade. Muito bem. A prática dos trabalhos mediúnicos nos mostra que nem sempre aqueles que foram ofendidos estão perseguindo o ofensor. Então, nós temos o peso na nossa consciência. Como eu disse na questão anterior, o remorso faz com que nós continuemos ligados, preocupados com as nossas atitudes, arrependidos daquilo que fizemos. E isso nos faz sofrer. É o choro e ranger de dentes que Jesus se refere, é o fogo do inferno, que queima sem consumir. Mas, em muitas situações, aquele espírito que foi vítima do nosso ato, ele acaba compreendendo que precisava daquela prova. Então, ele nos perdoando, não precisa mais ou não estará mais ao nosso redor buscando a vingança. No livro Nosso Lar, nós temos um exemplo disso. André Luiz estava na equipe no departamento de regeneração. Então, os espíritos socorridos eram levados para aquele departamento para receber os primeiros cuidados. E havia uma equipe chamada Caravana dos Samaritanos. Quando a caravana vem chegando, ele enxerga uma pessoa que conviveu com eles no passado. Um homem que devia ao seu pai e por isso foi perseguido, foi destituído de todos os seus bens e ele com a família ficaram na falência e tiveram que ir embora. André Luiz, ao ver aquele homem, sente remorso, porque já vivendo as experiências do mundo espiritual, ele compreende a necessidade de perdoarmos da caridade e fica com receios como será a reação daquele homem que era um velho conhecido. Ao se aproximar, ele, André Luiz, que prazer em vê-lo, e o abraça, transmitindo a ele a alegria.
ainda lhe dá informações sobre o pai. Olha, temos visitado o seu pai, mas ele ainda está numa condição muito endurecida, então não consegue ainda ser socorrido, mas nós temos acompanhado. Esse exemplo do livro Nosso Lar demonstra que, se o espírito ofendido conseguiu perdoar o ofensor, ele não vai estar à espreita dele, como está escrito no livro. As vítimas ficam à espreita do algoz e isso é motivo de sofrimento. Sim, quando esses não conseguem perdoar. À medida em que perdoam, não é preciso mais essa presença, e a presença deles vai ocorrer no momento apropriado. Num grupo de desobsessão, muitas vezes acontece isso. O pai que foi perseguido e por causa disso foi à bancarrota, como foi a história do André Luiz. Mas ele não consegue perdoar o seu algoz, então quer se vingar. E ele então fica à espreita para poder se vingar. No momento de esclarecimento, a família que já conseguiu perdoar se aproxima, para que ele veja o estado em que eles estão e o próprio estado que é gerado pelo ódio. Então, não existe assim uma regra absoluta, sempre vai ocorrer das nossas vítimas estarem ao nosso redor. Depende muito do estágio evolutivo delas, porque muitas vezes elas conseguiram nos perdoar e então seguiram em frente na vida. Né? O nosso sofrimento, o nosso remorso, ele vai nos fazer sofrer da mesma forma, mesmo que a pessoa não esteja presente. Mas, sem dúvida, estar frente a frente com aquele que um dia nós prejudicamos é uma dor muito intensa, uma causa de sofrimento e vergonha, mas também é uma oportunidade do reajustamento, né? De você conseguir mostrar para a pessoa que foi ofendida por nós, né? A pessoa que foi ofendida por nós conseguimos mostrar a ela que mudamos, que somos melhores, e aí encontrar o único caminho para a solução desse problema, que é a reconciliação. Muito bem, vamos parando por aqui. Na próxima semana, continuaremos a partir da questão 979. E o tema continua, né? Provas, gozos e provas futuras. Vamos à nossa prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, buscamos nas vossas lições o caminho que nos liberta da dor. Que possamos compreender o perdão como um instrumento que nos fortalece, não que nos torna menor, mas ao contrário, que percebamos que ao perdoar alguém somos nós que somos os recompensados. É de nós que sairão os maus sentimentos, a mágoa, o rancor e o ódio, nos trazendo paz e equilíbrio. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.